O amor não se ganha, nem se merece. O amor se dá de graça, se recebe. A gente não era digno dele, mas a gente recebeu ele gratuitamente. É sobre isso, senhores. Em Isaías 50 ou 51 está escrito: e quem iremos enviar? E logo em seguida vem: aqui estou, enviai a mim. Os senhores conseguem pegar isso? Os senhores conseguem levantar a mão e falar: enviai a mim? Está alicerçado sobre a rocha o suficientemente para falar: enviai a minha vida para fazer a obra? Porque quando a gente é escolhido e é chamado, senhores, a gente tem que se posicionar como tal. Quem leva o nome de Deus e fala: sou cristão, cuidado, porque você está levando o nome do Criador. Esse negócio de pôr no Instagram @cristão, sabe o que é cristão? Você põe lá na biografia do Instagram. Assim como Davi errou e a punição do pecado dele foi muito grande, mas ele teve misericórdia. Por que a punição foi grande? Porque Deus era com ele. E se Deus é com você, irmão, cuidado com os passos que vocês vão caminhar. Cuidado, porque o nome dele está em jogo, porque ele é com vocês. É simplesmente isso. A palavra que eu vou ler hoje está em Lucas. Parece que vai para a piscina, velho. A palavra que eu vou ler hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 37. E quem achou, diga amém. E ela diz assim, muito conhecida também, né? Tem gente que adora usar isso aqui para lacrar, mas a gente vai meditar nela. Não julguem, e vocês não serão julgados. Já, obrigado. Isso aí não está em Mateus, não? Não, está em Lucas. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Nenhum discípulo é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que há no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você não vê a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, vamos parar aqui, ó. Prestem atenção. Não julguem. Ele começa falando aqui, ó. Não julguem, vocês não serão julgados. Qual que é o contrário de julgamento? O que é o oposto ao julgamento? O oposto. Absolução. Hã? Absolução. Absolução, sim. Perdão, empatia. Beleza, já começa aí, senhores. E aí ele continua. Condenação, né? Isso. Não condenem e não serão condenados. Quando ele fala condenar, o que remete aos senhores na mente de vocês? Gente, quando Jesus ele tinha visto a mulher adúltera e todo mundo estava com uma pedra na mão para atacar nela. O que ele fez? Ele pegou, começou a fazer desenho no chão, começou a pensar. Que jeito que era Cristo? Muito bom em ouvir, né? E lento ao falar.
Então ele meditava bastante em tudo que era dito para ter um discernimento no retorno que ele ia dar. Ele agia pela carne dele, mesmo sendo o próprio Deus, gente, é um exemplo, tá? Não, ele agia guiado pelo Espírito Santo. Então era um cara justo, paciente. Então ele pensou, começou a circular o chão e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem somos nós para condenarmos as ações de outras pessoas? Os senhores conseguem entender isso? Tanto teu tio, quanto você a ele, quanto nós uns aos outros, a gente não está aqui para se condenar, pessoal, porque alguém já pagou o preço por nós. Então a condenação pertence somente a Deus, não a nós. E ele continua falando assim: perdoem e serão perdoados. Quem aqui tem facilidade em perdoar? Tem um sincero lá, tem um mentiroso aqui. Quem aqui tem facilidade em perdoar? Eu não pego do seu pai de propósito, não, viu? Eu pego para abrir sua mente, viu? Gente, o que adianta perdoar quem a gente ama? O que Jesus fala? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe sua oferta, em vez de levar ao altar, vá lá se corrigir com o seu irmão, depois você pega a sua oferta e leva ao altar de novo. Aí sim você será ouvido. O que ele está querendo dizer para a gente? O que ele está querendo dizer para a gente? Não adianta a gente fazer oferta. Não adianta a gente ficar orando. Isso, Adianta a gente ficar orando, pedir pela nossa vida, pedir pelos nossos, se a gente não consegue nem fazer o que Jesus fez, que foi liberar perdão. Cara, os senhores têm noção do quanto que é difícil a gente liberar perdão para quem a gente não fez nada de errado e essa pessoa nos feriu? Na verdade está escrito, na Bíblia está escrito: perdoar seu irmão 70 vezes 7. Perdoar? Não, ao dia. Sim. Ao dia, 70 vezes 7. Ao dia, ou seja, infinitas vezes. O perdão, gente. Perdão, Kaique. O perdão, senhores, prestem atenção. Nada adianta a gente perdoar aqueles que são os nossos, que a gente ama. Mas aqueles que atingiram a gente é mais difícil de perdoar. Só que é esses caras que Jesus pede para a gente perdoar. Aqui são palavras de Jesus, tá? Mesmo quando você está correto numa situação, por que Jesus pede para a gente perdoar? Para você evitar confusão, cara. Porque o perdão, quem vai viver amargurado vai ser você. Quem vai sonhar com o cara quando deitar a cabeça no travesseiro vai ser você. Você vai ficar amargurado, você vai ficar ressentido, a sua vida que vai ficar parada, é você que vai ficar enclausurado. Vocês conseguem entender isso? Então, gente, o perdão é até para aqueles que nos fizeram mal, porque os senhores já fizeram mal a alguém? Já, nós. Quem somos nós para não perdoar? Né? Cristo perdoou a gente. Então esse primeiro versículo a gente já começa nessa meditação. Ele já dá no meio da nossa canela e coloca a gente no nosso real tamanho. Os senhores conseguem? O irmão fez uma oração para mim lá no quarto antes que Wilfred. Você acredita que eu consegui dormir certinho das 9h30 até o Danilo despertar eu? Olha aí que beleza. E eu consegui dormir, não acordei uma vez para vacilar. De 54 dias eu dormi. Ele fez uma oração lá no quarto carbônico. E se vocês estão dormindo mal, pessoal, se vocês estão com dificuldade de ter paz no coração, é por conta do acúmulo desses sentimentos que os senhores Eu tomo remédio de um elefante. Isso. Entendeu? Lucas, E você vai ler o quê? essa palavra aqui, Lucas 6, 42. Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Qual é a pergunta? Essa. Vamos chegar lá. Vamos lá, gente. Deem, ele continua assim, ó. Deem e será dado a vocês.
colocarão no braço de vocês uma boa medida, calculada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Quando ele diz aqui, deem será dada a vocês, colocarão no braço de vocês uma medida calcada, sacudida e transbordante. O que ele quer dizer? Como assim? Então, peraí. Olha como o reino do céu é inverso do reino da terra aqui, gente. Então, se eu dar, eu vou transbordar? Como que eu posso dar alguma coisa e receber? Não dá para entender. Pensa aqui na terra, gente. Quando a gente dá, a gente fica com menos ou com mais? Qual que é a lógica que a nossa mente entende? Na lógica material fica com menos. A lógica material a gente fica sempre com menos, gente. A lógica da terra é essa, a gente dá, a gente fica com menos. A gente doa, a gente fica com menos. Mas é aí que os senhores estão enganados. Aqui se trata sobre talentos, sobre dons espirituais, sobre o reino espiritual. E quanto mais a gente dá, mais a gente transborda, mais dom a gente tem, mais treinado a gente fica. Os senhores conseguem entender isso? Então, quanto mais os senhores praticarem, multiplicarem o talento que foi dado a vocês, quem aqui conhece a parábola dos talentos? Quanto mais vocês multiplicarem esses talentos que foi dado a vocês, mais talentos vocês terão, e mais saciados espiritualmente vocês vão ficar, melhor vocês vão dormir. Gente, ter a paz de Deus no coração, nada se compara, o mundo não consegue dar essa paz pra gente. Deitar a cabeça no travesseiro, estar com os pensamentos em paz, sabendo que você deu o melhor que pôde, que você fez o melhor que pôde para o outro, que você foi moralmente, eticamente correto aqui, segundo a Cristo, agindo no dia de hoje, não tem nada que te dê mais paz que isso, porque Deus dessa maneira habita dentro do coração de vocês dão espaço para Ele habitar. Os senhores conseguem entender? Então Ele fica habitando dentro do nosso coração, gente. É simples dessa maneira. Então, dá e multiplica. O que tem acontecido na reunião de metas? Não, senhores, o que eu tenho que puxar vocês para fazer na reunião de metas? Mantenha a meta e faz mais uma. Mantenha a meta e faz mais uma. E vocês vão perceber que o dom, a naturalidade que vocês farão isso, vai ser de maneira natural. Vocês conseguem perceber, gente? No começo é difícil caminhar, mas quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente anda, mais natural servir a Ele fica. No começo pode parecer difícil. Amém, senhores? Amém. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Gente, imagina que todo mundo aqui estivesse na rua no seu pior momento. Como que a gente ia andar junto lá fora? A gente ia andar do jeito que está andando aqui dentro? Impossível, a gente ia se matar. Todo mundo aqui ia cair no buraco. Correto? Imagina junto essa turma toda aqui do jeito que estava lá fora. Nossa, eu não sei quem ia sair todo mundo na porrada, ia dar o pior, ia dar, cara. Agora, aqui vocês estão cegos? Estão cegos? Não foi retórica a pergunta, não. Estão ou não? Não. Sim. Algumas pessoas ainda estão. Precisa deixar esse véu cair no olho. Mas algumas pessoas já enxergam. Essas pessoas que enxergam, o que Jesus diz para nós? Pega a mão dos que não enxergam e puxa. Porque eu consigo guiar o Wilker se eu conseguir estiver vendo, se eu conseguir ver de fora o que ele está fazendo de errado. Isso não acontece, Wilker? E você não consegue fazer isso com outra pessoa? É sobre isso. É multiplicar, é passar sempre adiante. Agora não adianta a gente se reunir todo mundo na ativa para tentar fazer isso, não vai dar certo, gente. Ou não adianta os senhores ficar com a mente fechada de vocês, com tudo que é dito aqui na reunião, e tentar guiar outra pessoa, vocês não conseguem mal caminhar. Vai lá, aí vocês vão ficar num lugar de quê? De juízes, de julgadores. Porque o lugar, quando a gente está cego, é justamente esse lugar de juiz, de julgar, de ficar aqui fora, cada um que passa, parece vizinha velha sentada na frente de casa na cadeira, falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de outro. Gente, eu vejo isso aqui direto. E você? Como é que você está? E você, irmão?
Aí que se encaixa, Kaique. Como que eu vou ficar falando do cara? Como que eu vou corrigir o cara? Se eu não vejo a trave que está no meu próprio olho, eu não consegui nem trabalhar comigo. Como que eu vou tentar ajudar o companheiro aqui? Ele entendia que você não estava entendendo do cisco e da trave. É que você fala do erro de uma pessoa, se você tem um erro maior do que aquela pessoa, e você está jogando aquela pessoa que tem um cisco e você tem um erro maior do que ela, como você vai jogar? A mesma coisa ser muito querer chegar ao outro. Exatamente. Gente, ele continua dizendo assim: versículo 40. Não cairão dos buracos. Nenhum discípulo é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Gente, isso aqui, quem pegou isso daqui? Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. É essa pegada. Nenhum de nós será maior que ele, mas um discípulo bem formado, obediente, praticante, será como ele. Maior que ele a gente nunca vai ser, porque ele foi nosso Salvador, mas ele chama para a gente se santificar, para ser parecido com ele. É isso que a gente quer ser cristão, gente. Ah, eu sou cristão, você é cristão? Tá bom, se você é cristão, você tem que ser parecido com ele. Ah, mas ainda não sou igual a ele. Eu também não, mas eu tento me aperfeiçoar todo dia para tentar ser um pouco mais parecido com ele. E eu sou carne, às vezes peco, às vezes falho, mas a busca não para, irmão. A busca é diária, está difícil, continua. Quantas vezes foi difícil para aquele homem? O cara carregou a cruz inteira. Como que chama aquele caminho que ele fez para subir até o monte? Hã? Não, Getsemane não. Via das Cruzes? Como é que chama? Ele carregou aqui a cruz, cara. Hã? Essa daí. Ele carregou a cruz sem chorar, sem murmurar, sem falar nada para ninguém. Quietinho. Sabe? Quietinho, levando paulado, só para fazer o quê? Cumprir a obra que ele tinha como propósito aqui. Olha o propósito dele aqui, além de curar todo mundo, né? Era ser pregado na cruz. Agradeçam, porque os senhores não têm esse mesmo propósito, a gente nem ia aguentar. Então ele continua dizendo: porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Como que você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando você não vê a trave do seu próprio olho? Sabe o que acontece a maioria das vezes, pessoal? Eu já falei isso aqui em alguns atendimentos individuais algumas vezes. A maioria das vezes o que a gente está vendo na outra pessoa é o que a gente tem de defeito. Entendeu? Então muitas vezes aquele cara muito perrequeiro que fica falando mal de todo mundo. Ah, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo, aquele cara faz isso. Esse cara está tão amargurado, tão ressentido, mas ele não consegue ver que ele tem os mesmos defeitos dentro dele. Ou talvez o cara nem tenha o que ele está falando, mas ele tem, e por isso que a visão dele é assim. Incomoda isso nele. Na verdade, é o que incomoda na outra pessoa, não é o que a pessoa vê. O que incomoda na outra pessoa, no pensamento dele, é o que ele sente. Isso. O que te incomoda na outra pessoa, senhores? O que incomoda em mim, nos senhores? O que incomoda nesse cara aqui nos senhores? Ah, ele é assim assado. Mas por que vocês estão incomodados com isso? Parem para perguntar. Pode um cego guiar outro cego? Nenhum mundo ensinar alguém a falar. Nenhum mundo ensinar alguém a falar. É isso aí, irmão. Vamos dar uma continuada aqui, porque eu quero complementar esse contexto, tá? Que ele vai fechar só lá no capítulo 7. E aí ele diz assim: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Eu acho que aqui está bem claro, né, senhores? Precisa de explicação para isso? Para a gente corrigir o outro, a gente tem que corrigir a gente primeiro. E a gente conhece a árvore pelo quê? Pelos seus frutos. Então assim, gente, não adianta. Eu não sei a forma que cada um dos senhores estão aqui hoje ou querem passar por esse tratamento
que é provisório, é um tempo curto na vida dos senhores, está sendo uma escola, uma oportunidade para vocês, para a vida dos senhores. Eu não sei como vocês têm encarado aqui dentro, mas gente, não adianta vocês fingirem que são árvores que dão frutos bons, porque os frutos vão cair da árvore alguma hora. E apodrecer. Vai cair, talvez não passe, talvez eu não perceba, talvez o terapeuta não perceba, os coordenadores não percebam, mas nada passa aos olhos de Deus. Lá fora, gente, se vocês não derem bons frutos, como vocês já têm esse espinho na cara de vocês vão fazer meia volta e vai E essa frase aí que você está falando pode ser da máscara, né? Aqui você está usando fruto bom. Exato. Uma hora o fruto bom vai cair e vai aparecer só. Exato, gente. Não adianta ficar mascarado em clínica. Lucas, por que você fala isso? Porque eu já fiquei. Já meti o louco, já. Não, é isso aí. Tô bem, recuperação, vamos pra cima, NA na veia e tal, tudo. Conversa fiada, filho. Eu não queria ficar mais de 3 meses trancado naquele lugar. Aí o que aconteceu quando eu saí? Durou um tempo? Durou, mas voltou para o mesmo lugar. E a gente fica nesse looping. Aí Deus fala: quando que você vai atender o chamado que eu tenho para a sua vida? Porque se você não atender, você vai continuar voltando. Enquanto você não fizer o que eu tenho para a sua vida e se posicionar como eu quero, os senhores vão continuar voltando. Vocês, lembra que eu falei, foram cercados por Deus. A doença dos senhores é a única doença que vocês têm que melhorar espiritualmente para conseguir viver em sobriedade. Não tem outra doença que pede isso. Então, vocês foram cercados. Alguma coisa Deus tem para tratar com os senhores. Com certeza. Glória a Deus. E os senhores têm que descobrir ir atrás disso, descobrir o que é. Isso cabe a vocês, gente. Porque toda árvore é conhecida pelos seus frutos, nem se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira do seu mal coisas más, porque a boca fala aquilo que O coração está cheio. a boca fala aquilo que o coração está cheio. Gente, ainda que os senhores tentam passar um pano, o corpo gesticula, as palavras elas são soltas aqui, numa roda de conversa, num palavrão, em palavra muito pesada, sabe? Que vai, gente, tem algumas palavras, tá? Que vai contra a bênção de Deus. Qual que é o contrário de graça de Deus? É de... Eu não vou falar a palavra, Pode falar. mas você tem que tomar algumas palavras, você tem que tomar cuidado com algumas palavras para os senhores não se condenarem, não se contaminarem. Graça e de... Os senhores complementam na mente de vocês. Pois é. Benção e maldição. Aí o cara fala: ô maldito. Gente, cuidado com o que vocês... Isso, cuidado. Muito cuidado, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. É muito fácil perceber. O corpo gesticula, sabe? A pessoa julga. A pessoa está com a trave no olho. Vocês não precisam ser terapeutas para perceber isso. Vocês precisam ser servos para perceber isso. A língua é uma faca de 2 gumes. Irmão, a língua é uma faca de 2 gumes. Ixi, quem teve Hã? Se a pessoa estiver blindada, pega essa maldição. Pega. E quem teve esposa aqui ou namorada nervosa sabe o que uma língua, uma faca de 2 gumes é capaz de fazer de sua vida. Muita coisa. É difícil. Por isso que os seus valores, senhores, não tem que estar na mão da esposa dos senhores, de namorada dos senhores. Os seus valores, a sua alma, ela é rasgada somente para Deus. Somente para Deus. Em segundo, vem a sua parceira. Se você é casado, vem a sua parceira. Para a nossa parceira é segurança que a gente tem que mostrar.
Dá carinho, dá amor, dá afeto? Dá, beleza, conversa, se abre um pouco, mas se rasgar é só para ele. Porque a partir do momento que os senhores não tiverem com ele alicerçado primeiro na mão deles, qualquer coisa lá fora vai desestabilizar vocês, porque maldito o homem que confia em outro homem. Amém, senhores? Todo mundo comigo? Vamos para a parte final aqui? Só mandar uma. Sim? Aqui. Estou lembrando aqui sobre. Você está falando sobre perdão, né? Maldição, etc, né? Engraçado. Estava pensando aquela tudo quietinho. Todos que mexeram comigo, que partiu para esse lado aí, estão todos debaixo da terra. Impressionante, todos. Pois é, e a gente tem que tomar cuidado com o que agora? Eu estou pensando que agora estava. Gente, ó, entendem uma coisa: quando a gente vai ouvir uma palavra de Deus, isso é um retorno, uma crítica construtiva, um retorno positivo que eu vou dar para os senhores. A gente sempre pensa assim às vezes: nossa, mas se essa pessoa estivesse aqui ouvindo isso, era para ela. Não, senhores, se os senhores estão ouvindo aqui, é para vocês. Deus não falha. Ah, Deus errou de endereço agora? Não erra de endereço, gente. É para vocês ouvirem. A gente, como adictos, dependentes químicos, tem a tendência de fazer o quê? Se ausenta da responsabilidade. Foi por causa dela, foi por causa dele, foi por causa dessa situação, foi por causa dessa frustração. Não, foi por causa dos senhores. Ninguém pôs uma arma na cabeça de vocês. Tem um monte de gente que vive um monte de problema, iguais, semelhantes aos que vivemos lá fora, e não escolheram o caminho que a gente escolheu. A gente tem que aceitar, chamar a responsabilidade, mas eu entendi o seu ponto. Entendi o seu ponto. Sim. E aqui vem a parte final, gente, que ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ei, o que adianta vocês estarem aqui adorando bonito, falando bonito, partilhando a reunião? Vocês têm que fazer o que a palavra diz. Por que fazer o que a palavra diz? Aí continua falando: vou mostrar a vocês com que se parece todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Gente, para aqui para prestar atenção. Um homem, tá? Ele cavou fundo até a rocha para construir o alicerce. Para vocês se reconstruírem em Deus, não é rasinho, gente. Vocês têm que cavar fundo, tá bom? Tem que doer. Dói cavar. É muito mais fácil construir a casa na areia. Eu não tenho tanto esforço. É mais rápido. É mais fácil, eu chego rapidinho onde eu quero, com o resultado que eu quero. Mas quando vier as enxurradas, você vai aguentar? Pois é, agora se você pegar e se entregar de fato e cavar, ó, suar, até chegar lá no fundo, lá na pedra, no fundo da alma dos senhores, e em cima dessas feridas, de tudo que os senhores identificaram que precisa melhorar, da ferida que os senhores têm, tudo aquilo do erro latente, e começarem a construir alicerces novos para formar a casa, ela vai estar firmada na pedra. Dá mais trabalho? Dá. É mais demorado? É mais dolorido? Muito mais dolorido, porque você vai mexer com alguns sentimentos seus que vai te ferir, vai ter que tomar conhecimento de algumas atitudes dos senhores que a gente não queria tomar e não queria se responsabilizar. É mais difícil. Mas quando você fizer os alicerces, e quando essa casa começar a ser pronta, e quando essa casa estiver de pé, meu irmão, pode vir onda, pode vir qualquer coisa, a casa não cai. Por quê? Porque ela está alicerçada em Deus. Aqui já diz bem claro: quem fica somente no ouvir ou no falar, jamais colabora na construção da nova sociedade. Só fica no ouvido falar e não faz. Pois é, a palavra continua falando assim, ó: veio a enchente, enxurrada, bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. É isso que os senhores precisam fazer aqui, começar a cutucar a ferida dos senhores que vão doer, não ter pressa, não
importa a pressa, o importante é a direção que os senhores estão indo. Tem que construir de verdade, gente. Tem que deixar Deus cutucar de verdade a ferida e construir os alicerces ali. E tem dias que não são fáceis, mas tem que continuar construindo, porque depois, senhores, que a casa estiver pronta, não vai derrubar mais. É só continuar na presença dele. Ele continua assim: aquele que ouve e não põe em prática. Então pode ter gente aqui ouvindo, pode ter gente aqui ouvindo agora, né? E não põe em prática. O que acontece? Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. Para construir uma casa sobre a terra não é muito mais fácil do que ficar cavando a terra até chegar na pedra? Dá menos trabalho, né, gente? É muito menos trabalhoso. O tempo aqui é mais curto, dá menos trabalho, não preciso ir tão fundo, não preciso mexer com meus emocionais, me incomodar. Quer que eu dê um exemplo bem chulo aqui para os senhores? Quer que eu dê um exemplo aqui bem chulo para os senhores? Posso dar seu nome? Posso? Luiz. A meta do Luiz, quem colocou fui eu, não foi nem ele. Por quê? Pega essa visão agora, Luiz. Você me chamou para conversar lá no curso com você? Não. Eu falei a meta para você? Não. Não falei a meta para você. Não falei que ia dar um material depois para você? Você acha que eu vou dar? Não. Por quê? Porque eu quero que você cave. Eu quero que você comece a cavar, cara, para construir seu alicerce na rocha. Porque aonde que está o seu tendão de Aquiles? Universidade. Isso, pronto. Não tinha que ter revelado a meta. Ele a meta dele. É isso, senhores. Dói. Alicerçar a casa na rocha dói. Mas você tem que se permitir. E se eu puder forçar os senhores a se permitir a isso, esse é o meu papel aqui dentro. Eu vou forçar. Amém, senhores? Amém. Se permitam ser construídos por Ele. Vigiem. Para de olhar para os outros, comece a olhar para vocês. Comece a tirar a trave do seu olho, comece a olhar para vocês, para o coração de vocês, e vai alicerçando a casa de vocês sobre a rocha. Cava, vai fundo. Está doendo? Continua cavando. Está construindo? Continua construindo, lá na rocha. Porque senão não vai adiantar de nada. Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3 meses, daqui 4, vocês caem de novo. Beleza, senhores? Amém? Amém. Vamos lá, então.